2 Coríntios capítulo 1, versículo 21. Olha só o que diz, prestem muita atenção. Ora, é Deus quem faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Está ali também? Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade e pôs o seu Espírito no nosso coração, como garantia do que está por vir. Você sabe que nós estamos na nossa série 3 em 1, e nós estamos falando sobre espírito, alma e corpo. Se você perdeu algum dos outros dias, se você perdeu algum dos outros cultos, depois você pode ir lá no canal do YouTube, nas plataformas de áudio e ouvir as mensagens, porque essa é uma sequência de mensagens. Mas se você está chegando hoje, agora, você está caindo de paraquedas no meio dessa série, hoje eu quero falar com você de forma um pouco mais resumida e um pouco mais prática sobre as três coisas, sobre o corpo, sobre a alma e sobre o espírito, ou, em ordem de prioridade, sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo. Então, no primeiro episódio dessa série, o bispo Bartolomeu pregou e falou para a gente sobre o espírito, de forma muito profunda e de forma muito sábia, e no final da mensagem disse para ele: olha, bispo, graças a Deus que eu chamei o senhor, porque eu acho que só daqui uns 40 anos eu vou conseguir ministrar uma mensagem dessa, com essa profundidade e com essa propriedade. No segundo episódio, o pastor Tom ministrou para a gente sobre a alma, e ele falou um pouco sobre a alma, sobre os temperamentos, isso que está se falando tanto hoje em dia, sobre os nossos temperamentos. Essa semana a gente estava ouvindo algum vídeo, eu e a Bia, e aí a pessoa falava sobre os temperamentos, aí ela: ai amor, meu Deus, não aguento mais falar sobre isso, porque é um assunto que está em alta, as pessoas estão muito falando sobre os temperamentos, aprendendo a se conhecer. E aí na semana passada nós tivemos um talk com a Maria Vitória, que é nutricionista, com o pastor Lúcio, que é personal trainer, e nós conversamos um pouco sobre o corpo, e eu falei algumas coisas sobre o corpo. Mas hoje eu quero trazer para você de forma um pouco mais prática, sobre esses três assuntos. Já que nós entendemos de uma forma profunda sobre o espírito, sobre a alma, sobre o corpo, hoje eu quero trazer de uma forma muito prática para você. Então eu queria encorajar você a anotar, se você está com o seu celular aí, com o seu bloco de notas, queria que você tomasse nota daquilo que vai ser dito, porque eu tentei, através do Espírito Santo de Deus, trazer isso de uma forma mais clara, de uma forma mais pedagógica, para nós entendermos um assunto que na grande maioria das vezes é tão complexo. Então, eu quero começar falando com você sobre o corpo, porque eu quero terminar falando sobre o espírito. E quando nós falamos sobre corpo, nós precisamos nos lembrar e ter a consciência de que nós somos criação de Deus, Ele nos fez. Lá em Gênesis, Ele nos forma, e Ele nos faz a sua imagem e a sua semelhança. E uma vez que Ele nos cria, Ele coloca uma alma em nós e um espírito, e então nós passamos a ser esse ser tricotômico, formado por um espírito, por uma alma e por um corpo. E na semana passada eu falei um pouco sobre o corpo. E eu quero me aprofundar com você sobre alguns pontos e alguns temas muito importantes. E a primeira coisa que eu quero falar com você sobre o corpo são 3 pontos muito importantes sobre o corpo. A primeira coisa é que o seu corpo, ele é a sua imagem. O seu corpo é a sua imagem. O seu corpo é o que as pessoas veem quando te olham. Olha para a pessoa que está aí do seu lado. Olha para ela. Olha para ela. Você está vendo o corpo dela. Você não está enxergando uma alma, você não está enxergando um espírito. Pelo menos eu espero que não. Tem alguém vendo um espírito? Mas, basicamente, e de forma abrangente, você enxerga o corpo dessa pessoa. Então, olha para ela aí agora. Olha para ela. Tem gente que está se apaixonando nesse momento, né? E tem gente que não deveria se apaixonar nesse momento. 2 caras se olhando assim, né? Sai fora, cara. Nossa, eu nunca tinha percebido que você tem os olhos claros. Mas olha para essa pessoa, olha para ela. Ela tem uma boca, 2 olhos, um nariz. Ela é meio estranha, um pouco meio fora de forma, né? Um pouco meio desconexa a algumas coisas. Você já viu um negócio que estão fazendo com inteligência artificial, que colocam um molde no rosto da pessoa e vão arrastando assim o olho, a boca, para si, como se a pessoa fosse perfeita, assim como ela é? Já viu tanto como a pessoa fica estranha? Então é melhor a gente ser estranho, que a gente é um pouco mais normal do que se a gente fosse perfeito, não é verdade? Mas o nosso corpo, o primeiro ponto sobre o nosso corpo é que nós somos a nossa imagem. Então você é, nos primeiros segundos, o que as pessoas veem. Você é, nos primeiros momentos, o que as pessoas veem. Porque antes de você abrir a sua boca e expressar o que está dentro de você, as pessoas veem você.
o jeito que você está vestido, o cabelo que você está usando, a roupa que você está usando. Por isso que na semana passada eu falei que nós precisamos cuidar, eu pincelei um pouco sobre isso, que nós precisamos cuidar da nossa imagem. E quando eu penso sobre isso, eu lembro de quem eu e você representamos na terra, que é Jesus Cristo, nosso Senhor. Antes de representar uma igreja, antes de representar um partido, antes de representar uma casa, antes de representar uma empresa, você representa Cristo. E na sua imagem, como você está representando Cristo? E durante muito tempo tipificaram essa representação, através de usos, costumes, roupas, cabelo cortado ou cabelo não cortado, saia longa ou sem saia, quer dizer, sem saia não, ou com outra coisa além da saia, e foram tipificando tudo isso, para que tornasse ali uma representação de um crente. Você já olhou alguém na rua e pensou assim, cara, esse cara é crente? Sabe assim, aquela tiazinha que anda na rua, que você atravessa a calçada, porque a chance dela entregar uma palavra profética e revelar todos os seus pecados é muito grande. E tem gente que não tem cara de crente. E eu não estou falando aqui que você tem que ter cara de crente ou não ter cara de crente. Eu estou falando aqui para você que a sua imagem precisa representar Cristo. E como está a tua imagem? Como você está? Será que você está com o cabelo bem penteado? Será que você está com a barba bem feita? Será que você está com a roupa bem passada e cheirosa? Porque não é sobre preço de roupa cara ou de roupa barata, não é sobre marca, é sobre estar bem apresentado e representar Cristo. Tem gente que está por aí andando representando Cristo e é relaxado, fedido. Cara, eu não imagino que Jesus era fedido. Porque tinha tanta gente perto dele o tempo todo, Jesus ele era tão perfeito, e Jesus, ele cuidava tanto das coisas, ele pensava em tudo. E tem um ponto do ministério de Jesus. Jesus tinha muita mulher perto dele. Você precisa de mulher perto de você. As mulheres, deixa eu bater um papo aqui com os homens, meus amigos. As mulheres trazem a gente para a nossa realidade. Esses dias eu estava vendo, você ri, né? Esses dias eu estava vendo umas fotos antes de casar com a Bia. Eu sempre achei que eu fui um cara legal, um cara bacana, um cara de presença, né, Pedro? Mas assim, depois que você casa, você percebe que pode melhorar muito. Depois que você tem amigas perto de você, pessoas que estão perto de você. Então, cara, procure pessoas assim. Alguns cultos atrás eu preguei no domingo, eu falei sobre gente chata, ter gente chata perto. E como é importante ter gente chata. Sabe aquele cara que você está falando, o cara está se afastando de você assim. Aí você pensa, cara, está acontecendo alguma coisa comigo? Aí de repente o cara, você quer um Trident? Não estou curtindo chiclete. Não, mas pega só um, por favor. Sabe, você está escovando o dente? É a sua imagem. Você consegue entender o que eu estou falando? Não estou falando para você ser um galã de novela e lindo, maravilhoso. Tem alguns que são, e glória a Deus por eles. Mas assim, sabe? Esses dias eu estava falando com o Gabi, aí eu corto meu cabelo lá com o Gabi, né? Se você precisa de um bom barbeiro, vai lá no Gabi, que é um momento de conversa, né, Gabi? De interação. Eu acho que é o único momento que eu tenho na vida, assim, que eu não penso em nada, eu só estou ali cortando o cabelo. E aí eu estava pensando num corte, assim, mudar meu corte de cabelo. Mas assim, eu não tenho muito cabelo, não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que mudar. E aí eu estava pesquisando, procurando, porque mulheres me ensinaram isso. Você quer uma referência? Vai no Pinterest. Só que você sabe qual que é o problema do Pinterest? Eles não usam gente feia para bater foto. E aí eu achei os cabelos muito legal, mas eram uns caras muito bonitos. Eu fiquei pensando, cara, o Gabi até consegue, ele é muito bom. Mas assim, eu vou me frustrar. Consegue entender o que eu estou falando? Então, como é importante eu e você termos pessoas perto de nós que são essa referência. Poxa, o cara se veste bem, o cara é legal, o cara está sempre de cabelo bem cortado. Poxa, a menina está sempre bem maquiada, sempre bem arrumada, porque nós estamos representando alguém. Amém? Só a galera se arrumando assim na cadeira, né? Sabe, cara? Passa um paninho na cara, tira um pouquinho da oleosidade, sabe? Vamos se cuidar. Passa um desodorante, você está representando Cristo na terra. Amém? Glória a Deus. O segundo ponto sobre o nosso corpo. O seu corpo é a sua saúde. E eu te faço uma pergunta, como está a sua saúde? Seu corpo, saúde, assim, como você está? Não estou perguntando se você está gordo, se você está magro, se você está machucado, se você está ferido. Como está a tua saúde? Tua saúde, seu corpo. Se eu falar assim, ó, vai lá para mim correndo, pega um negócio rapidão. Aí não dá, né? Aí pegou pesado comigo. Esses dias a gente mora no segundo andar. E aí tem que subir escada, né? E aí, cara, eu fui subir com as compras e tentei imprimir um ritmo um pouco mais forte de subida, sabe? Eu fui me perdendo nos degraus e eu percebi que, cara, eu não estou bem ainda.
Eu fui ficando cansado que eu cheguei assim, eu larguei a compra para ter que abrir a porta. Eu fiquei pensando, cara, às vezes a gente não está bem de saúde. E eu não estou falando aqui para você que você precisa ser um maratonista ou você precisa ser um cara super, hiper, mega saudável. Mas você sabia que é através do seu corpo e da sua saúde que você vai cumprir o propósito de Deus para você nessa terra? Eu falei aqui na semana passada, começo desse ano eu fui tremendamente confrontado por Deus no que diz respeito à minha saúde. Porque eu quero viver ainda mais 40 anos de alta intensidade disso aqui. E para eu viver isso aqui em alta intensidade, eu preciso estar bem. Porque isso aqui demanda esforço, isso aqui demanda estudo, isso aqui demanda entrega, isso aqui demanda muita coisa. O seu trabalho, a sua profissão é do mesmo jeito. Se você quer casar, se você quer ter filhos, você precisa estar bem. E eu não estou falando só sobre estar bem espiritualmente, estudar para ser um bom pai. Tem cara que seria um pai maravilhoso, mas ele vai estar sem saúde e não vai conseguir se abaixar para tirar o bebê conforto do chão. O que adianta se não tiver saúde? E às vezes nós espiritualizamos muito a saúde. Não, Deus está cuidando de mim. É claro que Deus cuida, mas e você se cuida? Gente, deixa eu falar uma coisa para você. A saúde é uma coisa que a gente só vive e não presta atenção. Quer ver só uma coisa? Você nem lembra que você tem ouvido, até ele começar a doer. É ou não é verdade? Você nem lembra que você tem dente. Ah, cara, até o dente começar a doer. É ou não é? Eu estou gripado. E o que me deixa com mais raiva na gripe é que o nariz tranca. Oi, me dá uma raiva ficar com o nariz trancado. Mas quando eu não estou com o nariz trancado, eu só respiro e nem percebo que eu estou respirando. Mas quando tranca, dá uma raiva. Porque a saúde é assim. Quem nunca ficou com uma dor de estômago? Ai, cara, que dor de estômago. Ai, meu Deus, que dor de cabeça. Mas quando não está, você não fica assim. Jesus, obrigado pelo meu estômago. Jesus, obrigado pela minha cabeça. Você não fica assim, porque a saúde é uma parada que a gente só vai vivendo. E quando a gente não tem, ai, cara, meu Deus, que dor. É ou não é verdade? Então, como nós precisamos dar atenção para a nossa saúde? Para como nós estamos? Você quer ver só uma coisa que pega para o crente? A comida. Cara, pizza é muito bom. Hambúrguer é muito bom. É ou não é verdade? Desculpa, veganos, vegetarianos. Eu estou falando isso aqui, está todo mundo me olhando assim, ó. Você come o quê? Frutas, verduras? Você não come um hambúrguer, uma pizza? Quem está comigo nessa? Aleluia. O cartão de crédito virou e eu não quero nem saber. Hoje é dia de comer um hambúrguer. Mas a nossa saúde é muito importante. E aí, esses dias, alguém me mandou um vídeo no Instagram, eu acho que foi a Ana Júlia. E aí, um pastor americano estava falando sobre a comida no contexto da Bíblia. E como muitas vezes a comida é usada para nos enganar, para nos ferir. Você quer ver só uma coisa? E aí ele fala nesse vídeo sobre alguns exemplos. Adão e Eva no jardim. Qual que foi a confusão toda? A comida. Esaú e Jacó. Através do que Esaú trocou a primogenitura dele com Jacó? Lentilha, né, cara? Um prato de lentilha. Assim, não era um hambúrguer, um x-bacon. Mas trocou por quê? Por comida. É ou não é verdade? Quando nós vamos olhar lá para Números, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, o povo sai do Egito, está numa confusão lá, do que eles sentem saudade? Da comida do Egito. Ai, as cebolas do Egito, ai, as carnes do Egito. Sim ou não? Depois nós vamos lá para Jesus, Mateus capítulo 4, quando ele está sendo tentado no deserto, uma das tentações que ele tem, qual que é? Transforme essas pedras em pães, comida. Depois lá em Coríntios, quando Paulo vai começar a exortar e cuidar da igreja de Corinto, qual que é a briga dele? Gente, chega o momento da ceia, vocês já comeram, vocês já estão tudo bêbados, vocês não estão esperando os outros. Qual que é a confusão? Comida. E aí Paulo vai escrever para essa igreja em Corinto, ele vai escrever dizendo, quer vocês comam, quer vocês bebam, faça tudo para a glória. Para a glória. Consegue entender? Então assim, não é sobre não comer, eu amo comer, mas será que eu estou fazendo isso para a glória de Deus? Consegue entender isso? Talvez para você não seja uma mensagem nem um pouco espiritual, mas você precisa entender a espiritualidade que está aqui nesse negócio. Porque Paulo escreve exortando uma igreja, quer vocês comam, quer vocês bebam, façam tudo para a glória de Deus. Cara, tem cara que senta numa mesa e toma 2 litros de Coca-Cola sozinho. A Coca-Cola é do diabo? É alô, diabo? É do Satanás? Não, é uma bênção, eu amo Coca-Cola. 0. É verdade, amor, muito bem lembrado.
Mas a com açúcar também é muito bom, não é? Mas aonde está o negócio? No equilíbrio. O problema é que às vezes nós somos desequilibrados. Aí sabe o que o crente fala? Eu não bebo, eu não fumo, eu não me prostituo, então eu vou comer. Vai morrer igual o cara que fuma e bebe. Porque nós precisamos se cuidar, gente. Isso aqui não é uma palestra motivacional de alguém que está fazendo você ser o cara mais fitness do mundo. Essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Se você quer viver o que Deus tem para você viver, você precisa estar bem. Amém? E aí eu entro com você no terceiro ponto do nosso corpo, que tem a ver com tudo isso que a gente falou até agora, que é o teu corpo é o teu veículo. Marcos capítulo 16, o que Jesus fala? Agora vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Vão como? Com o corpo. Ah, mas tem o avião. Ah, mas tem o carro, mas tem a bicicleta. Mas é com o corpo. Isso aqui que eu estou fazendo com o corpo. Eu preciso estar bem para fazer isso aqui. Ó, o time está lá agora, ó, varrendo lá. Estão limpando tudo, porque aconteceu ali um negócio, sujou, estão varrendo. Com o que serve? Com o corpo. Você quer amar os teus pais, você quer amar a tua família, você quer amar os teus amigos. Como que ama? Com o corpo. Nós precisamos estar bem, o nosso corpo é o nosso veículo para nós executarmos aquilo que Cristo tem para nós vivermos nessa terra. Então para de espiritualizar o teu momento devocional com Deus e o teu não sei o quê e abrir um pacote de bolacha para ficar a madrugada toda orando. Você está criando vida de um lado e trazendo morte do outro. Nós estamos gerando vida espiritual e matando o nosso corpo. Quando Jesus diz para esses discípulos, quando ele diz para esses homens que ele está caminhando ali, agora vão por todo mundo e preguem o evangelho a todas as pessoas, se cuidem. Amém? E aí eu entro com você no segundo ponto, que é a nossa alma. E aí agora a nossa alma, ela responde os impulsos do Espírito, mas ela ativa o corpo. Então tem gente que está com problemas no corpo, físicos, que são emocionais. Então tem o cara que ele está muito ansioso, muito preocupado, isso vai gerar uma dor, uma gastrite, uma dor de estômago. Alguém já teve alguma coisa assim? Que era emocional, mas estava doendo no corpo? Você já teve isso? Hoje à tarde, eu estava em casa, e estava falando para a Bia, meu Deus amor, eu estou com uma dor de estômago, eu estou me sentindo meio mal, meio ansioso, e não sei o que. Não era dor de estômago, era nervosismo, porque eu tenho que ficar aqui 1 hora falando de um monte de coisa, da palavra de Deus, que não é minha, porque isso aqui não é uma palestra, eu preciso que Deus se mova para acontecer alguma coisa aqui nesse lugar, então eu fico muito nervoso, e me dá dor de estômago, me dá dor de cabeça, porque eu não comi mal, eu não estou com dor no estômago por alguma comida estragada, coisas emocionais da alma afetando o meu corpo físico. Dá para entender o que eu estou falando? Então, a nossa alma, ela também precisa de cuidado, tanto quanto o corpo. Qual que é o problema da alma? A alma a gente não vê. O corpo você vê. O corpo você se olha no espelho, estou meio gordinho, preciso emagrecer. O corpo você se olha no espelho, você pensa, poxa cara, eu preciso ir cortar meu cabelo. Você pensa, preciso fazer minha barba, nossa, eu preciso dar uma ajeitada na minha maquiagem. O corpo você está o tempo todo vendo. É ou não é verdade? Nossa, minha camiseta está mal, eu preciso passar minha camiseta, eu preciso limpar meu tênis. O corpo nós estamos olhando. A alma a gente não consegue enxergar. A alma a gente consegue sentir. E por que eu estou falando isso para você? Porque nesse sentimento que nós temos através da nossa alma, às vezes nós nos confundimos. E cara, se tem alguém que te confunde, são as tuas emoções. Se tem alguém que me confunde, são as minhas emoções. E aí eu quero falar para você 3 pontos, para nós encontrarmos um equilíbrio emocional. O primeiro desses pontos é que nós precisamos ser um pouco mais racionais. Tem gente que é muito emocional, e tudo resolve na base da emoção, e tudo resolve na base das emoções. E tem gente que é muito racional, e você está de algum dos dois lados, ou você é muito emocional, ou você é muito racional. Eu sou muito racional, e às vezes eu tenho dificuldade de lidar com a emoção das pessoas. Eu, Pedro. E eu preciso me cuidar, eu preciso cuidar com isso, eu preciso me policiar com isso. Porque as pessoas têm emoções, eu tenho emoções. Mas às vezes eu sou racional demais, e tem gente que é emocional demais. Então não vamos nem para um lado nem para o outro, vamos para Jesus, vamos para a Bíblia. Jesus era tão racional e tão emocional. Jesus, ele é racional, e eu quero ler esse texto com você. Olha esse texto. João capítulo 2, versículo 14. No pátio do templo,
Jesus encontrou alguns vendendo bois, ovelhas e pombas, e outros sentados diante de mesas, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam pombos: tirem essas coisas daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. E aí as pessoas às vezes olham para esse texto e dizem: meu Deus, Jesus foi completamente movido pelas emoções, Jesus foi completamente movido pela ira e pela raiva. Muito pelo contrário, Jesus foi tremendamente racional. Porque ser racional não quer dizer que você vai ser completamente paradinho, frio e calculista, porque às vezes, racionalmente falando, a gente tem que chutar o pau da barraca. Porque às vezes, racionalmente falando, a gente tem que ter raiva de algumas coisas para mudar. Deixa eu falar uma coisa para você, meu lindo, minha linda, amado de Jesus Cristo, tem coisa que só vai mudar na tua vida quando você ficar com raiva. Eu estou com raiva dessa bagunça, eu preciso arrumar isso aqui. E quando você ficar olhando e falar: nossa, que bagunçado, né? Não vai mudar nunca. Enquanto você não ficar com raiva das tuas amizades ruins, você falar: eu preciso parar de andar com esse povo que não vale nada. Jesus aqui está sendo completamente racional. Você sabe qual que é o problema? É que às vezes na nossa racionalidade a emoção fala mais alto, e aí a gente perde a linha. E Jesus não perdeu a linha. Por isso que ele diz: vocês podem até se irar, mas não pequem. Porque ser racional é falar as coisas que tem que falar. Ser racional é ter conversas difíceis. Ser racional é se irritar. Então ser racional é isso aqui. Os caras estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões, eu chuto as mesas, eu quebro o pau, eu faço um chicote, eu endoido o negócio. Mas eu estou controlado. Já viu aquelas pessoas que você está conversando e você fala: cara, calma, eu estou calmo. Não tem umas pessoas assim. Até que ponto ele está calmo a gente não sabe, mas ele está dizendo que está calmo, então ele está calmo. Mãe tem muito isso. Mãe fala: vocês não me viram irritado ainda. Na verdade, mas está tudo bem, está calmo. Então, qual que é o lance? Nós termos esse controle, porque Jesus é esse cara racional, que ele está ali, ele faz as coisas, ele chuta as mesas, ele vira as mesas, ele joga as moedas, ele faz um chicote, ele tira todo mundo dali, ele fala: vocês estão fazendo... Jesus não fala assim, ô gente, vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões. Não, cara, Jesus devia estar, sabe? Jesus devia estar muito irritado, com muita raiva, porque ele tem emoções. E Jesus tem tantas emoções que depois nós vamos ver algumas histórias dele na Bíblia, relatando as suas emoções. Quer ver uma delas? A multiplicação dos pães e dos peixes. O que Jesus fala lá no texto? Jesus, vendo toda a multidão que passara o dia ali, se compadeceu da multidão e disse para os discípulos: tem alguma coisa para o povo comer? O que faz eu me compadecer de alguém? A minha emoção. Pô, cara, o cara está ali com fome. Pô, o cara está ali na rua. Pô, a menina está ali chorando. Pô, o cara está lá triste. O que é isso aqui? São as minhas emoções. É a minha empatia, eu me coloco no lugar do outro. Então Jesus tem sim emoções, ele se coloca no lugar das pessoas. Quando avisam ele que Lázaro morreu, ele está lá, bem, segurando as emoções, tranquilo. Jesus, vamos embora, Lázaro morreu. Não, eu vou depois. Jesus, vamos embora, Lázaro morreu. Não, eu vou depois. Quando ele chega no túmulo de Lázaro, o que acontece? O versículo mais curto da Bíblia: Jesus chorou. Não vem a música do Racionais na cabeça? É a primeira coisa que vem na cabeça. Ai, gente, preciso tomar água, espera. Estou cheio de garganta para ficar falando um monte de coisa. Quer ver só um outro exemplo? Quando Jesus está perto de ser crucificado, ele está lá no Getsemane com seus discípulos. E ali ele começa a orar e rogar ao Pai que, se possível, afaste dele aquele cálice. E ali ele sofre uma das coisas, um dos ápices da emoção do ser humano, do sofrimento, que é suar sangue. Eu não conheço ninguém que chegou nesse ápice de sofrimento. Mas isso é cientificamente comprovado. Existe um ápice de sofrimento que o ser humano pode chegar, que os poros dele começam a expelir o sangue. Então Jesus está ali naquele momento completamente emocional,
Porque ele é racional, mas ele também é emocional. E o que eu estou falando para você aqui não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o pensador, não é sobre o fulano, é sobre o nosso maior modelo, a nossa maior referência, aquele que veio, pisou nessa terra, não pecou, não errou e nos salvou. Jesus Cristo, nosso Senhor, equilibrado nas suas emoções. Porque o problema não é você ser muito racional, o problema também não é você ser muito emocional, o problema é você ser desequilibrado. O problema é quando eu me desequilibro nas minhas emoções. O problema é quando eu começo a dizer sim para todo mundo baseado na minha emoção. Gente, não tem coisa pior do que a gente consertar erro que a gente fez na base da emoção. Você já comprou alguma coisa na emoção? Cara, você fica olhando para aquilo ali, por que eu comprei isso aqui, cara? Aí quando vem a fatura do cartão de crédito, meu Deus, eu estou pagando algo que eu não precisava ter comprado. Eu estou pensando, meu Deus, por que eu me emocionei? E eu sou muito esse cara, né, amor? Eu preciso me cuidar muito. E tem uma coisa também, é vendedor, né, cara? Vendedor é complicado. Às vezes você compra, cara, porque você compadece do vendedor, não é verdade? Eu não tenho muito dinheiro para me compadecer tanto também, então às vezes eu não me compadeço muito. O que a gente estava falando? Não lembra também, está prestando muita atenção. Lembrei. Sobre essas emoções que Jesus nos ensina. Então, esse é o primeiro ponto. Anota aí para você nunca mais esquecer disso. Nós precisamos ser racionais, mas também precisamos ser emocionais. E o nosso maior modelo é Jesus. Amém? O segundo ponto, no que diz respeito à nossa alma, é que nós precisamos nos colocar mais no lugar do outro. Nós precisamos nos voltar mais e nos colocar um pouco mais no lugar do outro. E por que eu estou te falando isso? Porque tem gente que está quase morrendo de tanto sofrer. Só que está no quarto trancado sozinho com o seu próprio sofrimento. Tenta sair para a rua e ouvir umas histórias. Pra você ver se a tua história é tão triste assim. E aqui eu não estou diminuindo a tua dor, ou não estou diminuindo o teu sofrimento, é só porque às vezes nós caímos em um egoísmo almático de que o meu sofrimento e a minha dor é maior do que a de todo mundo. Essa semana ainda eu conversava com alguém sobre isso, porque eu tenho problema. Quem tem problema? Nossa, eu queria tanto ser você. Quem tem problema? Todo mundo tem problema. Só que, quando eu ouço o problema de algumas outras pessoas, eu fico pensando, Deus, graças a Deus pelo meu problema. Deus, obrigado pelo meu problema. Porque sempre tem alguém sofrendo mais do que a gente. Nós precisamos sair desse egoísmo. Você quer ver só uma coisa? Tira uma noite da tua semana toda e vem aqui servir no restaurante solidário. Ouve as histórias, cara. Conversa com as pessoas. Gente que saiu da sua terra e viajou centenas de quilômetros e veio aqui por um emprego, quando chegou aqui o emprego não existia. Gente que veio aqui tentar a vida, não usa droga, não bebe, não é de rua, mas veio tentar a vida, como eu e você saímos de casa todo dia para tentar a vida. E aí ficou sem dinheiro para voltar para casa. E aí está necessitado. Será que o meu e o seu problema é tão grande assim? Então vamos começar a se colocar um pouco mais no lugar do outro, e não é sobre uma ajuda, ou não é sobre uma assessoria, não, é se colocar no lugar do outro de verdade. E se fosse comigo? E se fosse na minha vida? Não é um assistencialismo barato, é se colocar no lugar do outro de verdade. E aí eu entro com você no terceiro ponto, no que diz respeito às nossas almas. Nós não precisamos ter vergonha das nossas emoções. Nós não podemos ter vergonha das nossas emoções. Tem gente que vive até o último dia de vida sem expressar suas emoções, sem expressar o seu sentimento. Tem gente que expressa até demais. Tem gente que é teu amigo que você precisa falar, cara, dá uma seguradinha, segura só um pouquinho. Sabe, você já falou isso para alguém? Segura a emoção. Sabe? Faz assim, Mas tem gente que não expressa as suas emoções, não expressa os seus sentimentos. Deixa eu falar uma coisa para você. Nem todo mundo sabe que você está mal. O pastor não tem uma bola de cristal. Eu não acordo pela manhã, 6 horas da manhã, vou lá no meu quarto, na minha bola de cristal e digo, Senhor, quem está mal? Não consigo. Eu não consigo, de verdade. Se você não me mandar uma mensagem e não falar, cara, eu preciso de ajuda, eu não vou conseguir adivinhar. Se você não mandar uma mensagem para o seu líder de reverb e falar, cara, essa noite eu não dormi nada, eu fiquei a noite toda pensando nisso, vamos conversar. Expresse as suas emoções. Expresse os seus sentimentos. Tem gente que ama e não consegue falar que ama. E às vezes falar que ama não é falar eu te amo, porque tem gente que fala uns eu te amo barato pra caramba aí. Mas é expressar a gratidão, é expressar o amor. Amor não é só eu te amo, amor é afeto, amor é cuidado. Tem gente que amor é levar para comer um x-salada.
Tá barato, hein, Duda? Que isso? Tem gente que amar é perguntar como foi seu dia. Porque o meu e o seu espírito, eles são aquilo que governam, ou pelo menos deveriam governar toda a nossa vida. Então, é através do meu espírito que eu governo a minha alma. É através do meu espírito que eu governo o meu corpo. Mas não é simplesmente o meu espírito, é o Espírito Santo de Deus em mim. Dá para entender isso? Deixa eu ser um pouco mais direto com você. Estava conversando, acho que foi com o Gabi que eu falei isso essa semana, sobre esse lance do espírito, que às vezes muita gente não consegue compreender. Pensa comigo. Antigo Testamento, Velha Aliança, não existe Espírito Santo. Não existe Espírito Santo em nós. Não tem ninguém habitando em mim na Velha Aliança. Não tem um Espírito que é o Consolador, não tem. O Espírito Santo existe, eles são três, Pai, Filho e Espírito Santo, desde sempre, mas existem aparições do Espírito Santo. Então, Moisés vai lá, cheio de Deus, e fala diante do faraó. Quem está agindo ali na vida dele? Espírito Santo. Está conseguindo entender? Os profetas profetizavam, quem age na vida deles? Espírito Santo. Mas é o Espírito Santo agindo na vida deles, e não neles, dentro deles. E aí agora talvez vai ficar um pouco mais claro para você. Jesus vem, e Ele é o próprio Deus encarnado. Ele é o próprio Deus. Filipenses vai dizer que mesmo sendo Deus, não considerou ser Deus, mas se esvaziou e veio em forma humana. Jesus nasce de Maria, do ventre de Maria, ele cresce, ele se desenvolve, ele aparece para João Batista, ele é batizado, ali o céu se abre, uma voz diz, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer, ouçam-nos. E ali o ministério de Jesus começa, ainda não tem Espírito Santo. E ali então começa a ter aparições do Espírito, através de Jesus. E aí depois através de Paulo, depois através de Pedro, e depois através dos discípulos, Tiago, João, e aí tem todo aquele rolê, Jesus, vamos mandar vir fogo e matar todo mundo. Mas o Espírito Santo ainda não está dentro deles. E aí depois tem Atos capítulo 1, Jesus, já ressurreto, diz uma palavra para eles, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E depois vão pela Judéia, Samaria e até os confins da terra, mas fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Está comigo até aqui? Escola Bíblica Dominical, quanto tempo que você não ia nessa, né? Ó, aleluia. Atos capítulo 1, Jesus encoraja eles, fiquem. Ali Jesus está falando para 500 pessoas. E aí muda o capítulo, Atos capítulo 2. O texto começa dizendo, estavam eles reunidos em uma casa, 120 pessoas, quando de repente vem do céu um vento forte, impetuoso, e enche toda a casa, e ali eles recebem o Espírito Santo de Deus neles. E aí Pedro então começa a pregar, e aí ele diz que o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne, sobre todo o povo, e quem crer e confessar será salvo, quem for batizado, e aí agora ali eles começam a pregar sobre esse Espírito Santo neles. E aí Jesus deixa essa promessa, que nós receberíamos o Consolador, que enxugaria dos nossos olhos toda lágrima, que nos levaria ao Pai. Então quem te faz ter vontade de orar, quem te faz ter vontade de ler a Bíblia, quem você sente essas coisas espirituais de Deus falando com você, tudo isso é através do Espírito Santo de Deus agora em você. Porque antes eles terceirizavam, antes o profeta tinha que estar lá, antes o sacerdote, o sumo sacerdote, por isso que no Santo dos Santos só o sumo sacerdote podia entrar, porque ali estava o Espírito Santo de Deus. Agora o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, por isso que a Bíblia diz que nós somos geração eleita, nós somos sacerdócio real, nós somos nação santa, nós somos povo exclusivo de Deus, não porque a gente é bonitinho, porque a gente é legal, mas porque nós recebemos o Espírito Santo de Deus em nós. Compreendeu? Entendeu? Então, agora tem um Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo é isso mesmo. Cheio de pecado, cheio de erro, cheio de falha, mas tem um Espírito que mora dentro de você. E aí é por isso que Paulo tem essa revelação grandiosa, que ele diz, de todos os pecadores eu sou o maior. Porque quando você toma consciência disso, cara, tem um Espírito Santo que habita em mim, quando eu estou mentindo. Tem um Espírito Santo que habita em mim, quando eu estou enganando as pessoas. Tem. E é ele que acusa, você mentiu. E é ele que acusa, você não devia ter falado isso. Sabe aquela pessoa que só vive a vida e não está nem aí para nada e não sei o quê?
esse cara ainda não tem o Espírito Santo. Talvez ele tenha uma boa educação, talvez ele tenha bons dogmas, talvez ele teve um bom pai, teve um bom avô, mas aquilo que dentro de nós é aquela parada assim, cara, que vergonha de orar. Alguém já passou por isso? Não, só eu. Sabe aquele momento que você peca, você, ai cara, meu Deus, como é que eu vou no culto hoje? Isso é o Espírito Santo dentro de nós, e é esse Espírito que nos faz acessar o Senhor Jesus, o Espírito é esse caminho que nos leva a Deus, é o Espírito que nos conecta ao Pai. É por isso que eu e você precisamos ser pessoas espirituais, por isso que você precisa ter uma vida espiritual. E aí eu quero te dar 3 dicas muito simples: ora, lê a Bíblia e jejua. É muito simples. Para cuidar do seu corpo, você precisa ir na academia, você precisa fazer uma dieta, você precisa cuidar com o que você come. Para cuidar do seu corpo, você precisa cortar o cabelo, você precisa escovar o dente, você precisa fazer um monte de coisa. Para você cuidar da sua alma, você tem que se acalmar um pouquinho, você tem que cuidar do que você ouve, você tem que cuidar do que você vê. É um monte de coisa também. Mas para cuidar do espírito, é só isso aqui. Lê a Bíblia, ora e faz um jejumzinho de vez em quando. E a gente não consegue. A gente não consegue, vírgula. A gente não consegue ser constante. Porque conseguir, todo mundo já conseguiu um dia. Mas o lance é a constância. E o importante do Espírito é a constância. Eu só consigo ter uma vida com Deus quando eu sou constante. Ouça só uma coisa: inconstância te afasta de Deus. A constância te aproxima de Deus. Porque às vezes a gente fica naquele negocinho assim, ó. E eu não estou falando para você ler a Bíblia e ler 10 capítulos todos os dias. Talvez você vai começar lendo 2 versículos por dia, mas seja constante. Eu não estou falando para você dobrar o seu joelho e orar 40 minutos todos os dias. Ora 5, mas seja constante. Porque esse é o tripé para que eu e você possamos ter uma vida onde o Espírito Santo age em nós. Então, por exemplo, tem gente que tem dificuldade de orar. Quando você entende que orar é uma conversa com Deus, a coisa muda. Porque às vezes nós estamos cheios de dogmas e religião, e a gente pensa que orar é dobrar os joelhos, é jogar um óleo na cabeça, é não sei o que, é não sei o que lá. Quando você entende que tem um Espírito que habita dentro de você, quando você está no carro indo para o trabalho, quando você está na moto indo para o trabalho, você pode estar orando em espírito de oração. É óbvio que tem um momento que você entra no seu quarto, você fecha a porta, como diz Mateus capítulo 6, versículo 6, vocês quando orarem, vão para o seu quarto, fecha a porta, ore para o seu pai que está em secreto, e o Deus que te ouve no secreto, Ele vai te responder. Mas tem hora que não dá para ir no quarto. Tem hora que é aqui, ó. Já parou do lado de alguém que é muito crente, você fica assim, ó. Sabe, esse cara está orando. Esses dias eu vi um meme, eu acordando 7 horas da manhã com a minha mãe em cima de mim, assim, ó. Só quem teve mãe crente sabe do que eu estou falando. Mas é esse espírito de oração, é isso que muda a nossa vida, é isso que faz com que a gente conheça mais a Cristo e Ele. Porque orar é muito doido. Já parou para pensar que tudo que você ora, Deus já sabe? Mas às vezes você tem que orar porque você não sabe. Quando você está orando, é aquele momento que você fala, e eu, Pedro, criei um hábito, e talvez esse hábito funcione para você. Eu só oro em voz alta. Cara, eu já dormi muitas vezes orando. Você também? Não, só eu sou muito pecador, desculpa. Mas assim, eu acredito que isso não desagrada a Deus, porque eu dormi na presença do Senhor, eu descansei na sombra do Altíssimo. E aí no outro dia você acorda assim, amém, 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 Jesus, amém, vamos embora, vamos viver o dia. Mas essa foi uma ferramenta que eu criei, porque às vezes você está orando em pensamento assim, isso aqui é o meu trabalho, ai meu Deus, aquele e-mail amanhã, meu Deus, eu não fiz. Aí você pega o celular, você começa, sabe, orar é uma conversa. Quando você entende que oração é uma conversa, é você se conectar com Deus, é você estar diante de Deus, e ali você conversa, você abre o seu coração, você fala, cara, tem gente que conta da vida dele para todo mundo e não conta para Deus. Ninguém pode resolver o teu problema se Deus não resolver. E aí você conta para a amiga, para o amigo, para o chefe, para o funcionário, para o vizinho, para o papagaio, tem gente contando as histórias tristes até no espelho. E não conta para Deus. E não fala para Deus, e não pede para Deus. Tem gente que está atrás de grana, talvez você não precise de mais um trabalho, você só precisa orar, cara. Coloca diante do Senhor o teu trabalho, coloca diante do Senhor os teus medos, coloca diante do Senhor as tuas aflições, mas coloca diante de Deus. Ora,
Pede a Deus. E aí, para nós caminharmos para o final, um outro ponto muito importante dessa vida com Deus espiritual é quando nós aprendemos e temos a constância de ler a Bíblia. Tem gente que reclama que não ouve a voz de Deus e está com a Bíblia fechada, cheia de poeira, do lado da cama. Cara, a gente precisa ler a Bíblia. Você precisa parar de ler Harry Potter e começar a ler mais a Bíblia. Você não está endemoniado, você não está nada disso. Você só precisa começar a ler a Bíblia. E sabe, eu não estou condenando nenhum outro tipo de leitura, é incrível. Mas quanto de Bíblia você está lendo? Tem gente que no fim do dia leu mais legenda de postagem no Instagram do que a Bíblia. Sabe, vamos ler a Bíblia, gente. A Bíblia é um manual para que eu e você possamos viver a nossa vida aqui na terra. Eu já deixei de fazer muita coisa errada porque eu lembrei de um texto da Bíblia. Eu já deixei de cometer grandes erros porque eu lembrei de um provérbio. Essa semana eu estava conversando com alguém e do nada eu citei um provérbio sem nem perceber. Quem se isola busca interesses egoístas. É Salomão quem diz isso. Aí toda vez que eu estou pensando em me isolar, eu lembro da Bíblia, que eu estou sendo egoísta. Consegue entender isso? Então, ler Bíblia não é um costume arcaico. Ler Bíblia é coisa de crente. Você é crente, não? Cara, a gente precisa ler a Bíblia. Seja no papel, seja no celular, no carro, no ônibus, escutar. Eu não sei qual é o teu jeito de ler, mas nós precisamos começar a nos alimentar da palavra de Deus. Isso aqui, essa mensagem de 40, 50 minutos, te alimenta e eu espero que seja uma bênção para a sua vida, mas não vai suprir a Bíblia. Tem gente que diz assim, não, eu não leio a Bíblia porque eu não gosto de ler, eu durmo, mas assim, eu ouço muita pregação. Não substitui, cara, a gente precisa de Bíblia, a gente precisa ler Bíblia. Como é importante gente que lê Bíblia. Você não vai começar a citar um monte de texto de cabeça e fazer um monte de coisa assim, mas cara, vamos ler a Bíblia. Amém? Amém? Se o Alan não quiser subir aí, pode subir. Outro ponto muito importante da nossa vida com Deus, cara, é o jejum. O jejum faz com que eu e você, a gente se aproxime um pouco mais de Deus. Engana quem pensa que durante o jejum vai ser uma pessoa muito espiritual. Porque durante o jejum dá raiva, dá ódio, dá vontade de desistir. Durante o jejum, sabe? Teve uma vez, ano passado eu acho, a gente foi fazer um jejum, alguns pastores aqui da igreja. E deu tão certo que esse ano a gente nem foi, olha que loucura. E aí a gente teve a brilhante ideia de ir 3 dias para a casa de praia do Jô. A gente foi uns 10. E ficar lá, 3 dias sem comer. Sem nada, só água. E aí, o primeiro dia foi incrível, né? Todo mundo lendo a Bíblia. Aí um pegou o violão, todo mundo começou a chorar. E não sei o quê. E foi incrível. No segundo dia, cara. No segundo dia. Eu tenho até hoje, tu tava, né, Thiago? Eu tenho até hoje um vídeo do Carioca, tu lembra desse vídeo? No pé da cama assim, ó, arrumando a mala dele, começa a dar soco na mala e fala, cara, se isso aqui não mudar minha vida, eu não faço isso aqui nunca mais. Porque esse é o sentimento, essa é a sensação, só que muda a vida, só que na hora é isso que você pensa. E aí, cara, meu Deus, era acho que setembro, outubro, assim, e não tinha ninguém na praia, a praia estava deserta, cara. Acho que foi na segunda-feira à noite, na terça-feira à noite. Cara, o vizinho começou a assar uma costela. E assim, eu não gosto de costela. Mas eu estava sentindo o gosto da costela na minha boca. Mas assim, a minha carne estava sendo massacrada. Porque esse é o papel do jejum. O jejum faz com que a sua carne morra para que o teu espírito fique mais forte. É por isso que Jesus, já logo no começo do ministério dele, ele vai para um deserto. E ele passa lá 40 dias nesse deserto, jejuando e orando. Tem gente que faz jejum, só que fica o jejum todo no Reels, no Instagram. Vamos lá, fulano. Não posso, estou em jejum. E fica o dia todo mandando meme no direct do Instagram. Então, cara, vai fazer esse teu jejum para lá, então. Sabe? Jejum é entrega, jejum é devoção. E tem vários tipos de jejum. Tem gente que, por exemplo, que não consegue ficar sem comer. Sabe aquele cara que ele fica meio sem comer, ele fica assim, ó. Cara, tá tudo bem? Não, cara, estou de jejum. Se cair, bater a cabeça e morrer, pelo menos vai para o céu, né? Mas entenda a sua limitação. Tem gente que não consegue ficar sem comer. Tira alguma coisa aí que faz sentido para você. Mas vamos jejuar, gente. Jejum é muito importante. E vamos tirar coisa que faz falta, né? Pelo amor de Deus. Tem gente assim, eu vou tirar Pepsi Cola. Você não toma Pepsi Cola.
Dá para entender? Vamos tirar, por exemplo, ó, eu vou dar um exemplo meu, tá bom? Eu, Pedro. Para mim, não faz sentido fazer jejum de doce, porque eu vivo sem doce. Para mim não é um problema. Mas a Bia, quando ela está de jejum de doce, ela não é a Bia, ela é uma outra pessoa. Então, o que faz sentido para você hoje? Jejum é entrega, jejum é abrir mão. Sabe, a verdade é que às vezes a gente quer ser espiritual sem fazer nada. Quando o Galvão faz um solo desse de guitarra, ele toca o meu espírito. Cara, às vezes ele está tocando só a tua alma, porque é lindo, é maravilhoso. Mas quando ele é um cara espiritual e você é uma pessoa espiritual, aí toca o teu espírito. Tem gente que chora no comercial da margarina. Tem alguma coisa espiritual ali? Não, é só uma família bonita, todo mundo passando manteiga no pão. Aí você pensa, minha família, não sei o quê. Lembra dos comercial da Coca-Cola no Natal? Aquela coisa assim, todo mundo abrindo, tchau. Aí todo mundo de suéterzinho de Natal, né? E a gente aqui de bermuda e chinelo, calor de 40 graus, tentando viver o sonho nova-iorquino de passar o Natal de suéter, de rena. E a gente se emociona, a gente se arrepia. Você ouve uma coisa bonita assim, uma música bonita, você se arrepia, ai meu Deus. Aí você vai ouvir a letra, eu uso droga, eu quero me matar, não sei o quê. Porque é uma melodia bonita e toca a nossa alma. Hoje eu fui postar um vídeo, aí eu coloquei uma música, daí o Thiago, tu vai postar essa música? Cara, olha que baita música da hora. Ele, mano, não posto essa música. Porque era baita música da hora, só que assim, estava tocando minha alma. Então tem coisas que tocam a tua alma e não o teu espírito. E como identificar? Fortalecendo o teu espírito, cara. Tem gente que vem para a igreja e o pastor fala e não sei o que, e aí você se arrepia, meu Deus, vai mudar a minha vida. Só que tocou a tua alma. Quando eles fazem um solo bonito, um agudo bonito, uma virada maravilhosa, se não tocar o espírito, não adianta. E o que Deus está nos cobrando nesses dias é para que nós sejamos seres espirituais. Cara, eu identifico as coisas espirituais. Esses dias a gente encontrou uma menina, e aí eu falei pra Bia, cara, essa menina não tá bem, ela tá com alguma coisa. Eu tive uma percepção, uma visão, não, eu senti no meu espírito. Nós precisamos ser mais espirituais, gente. Sabe, nós precisamos buscar mais a Deus. Olha, eu fico arrepiado só de falar nisso, cara, porque, sabe, tem hora que Deus nos dá uma fome pela palavra dEle, Deus nos dá uma fome pela vontade dEle, Deus nos dá uma fome e é isso que a gente precisa. Eu estou aqui pregando para você, eu estou cheio de fome porque eu nem tomei café da tarde, eu quero comer alguma coisa, e eu oro, Deus me dá essa fome pela Tua palavra, porque tem hora que para mim também é difícil. Ou você acha que eu acordo todo dia animado para fazer meu devocional? Se Deus não nos der fome pela palavra dEle, se Deus não me ajudar a jejuar, se Deus não me ajudar a orar, se Deus não me der fome por ler as escrituras, eu não consigo sozinho. E eu sei que se o meu espírito fica fraco, a minha alma fica fraca. Quem aqui é assim também? Começa a entrar umas flechas no coração, você começa a sentir umas coisas por umas pessoas, você fica pensando, cara, eu não estou bem. Eu preciso orar mais um pouco, eu preciso ler a Bíblia mais um pouco. É assim com alguém aqui também? Eu sinto isso, eu percebo isso. Talvez você não está bem, porque você está longe de Deus. Deus não está longe de você, mas talvez você esteja longe dEle. Deus sempre está a uma mão estendida de nós. Sempre foi assim e sempre vai ser. Ou não foi assim com Pedro? Pedro sai do barco, ele coloca o pé para fora, ele vê o vento, ele vê a tempestade, ele começa a se afundar, ele grita, Jesus me ajuda. E Jesus está no controle. E Ele estende a mão, e Ele traz Pedro de volta. Jesus está pertinho, a gente só precisa querer. Tem gente aqui nessa noite que está com um grito dentro da alma, ecoando, eu preciso de ajuda. Cara, talvez o teu problema não seja emocional, talvez o teu problema não seja físico, talvez o teu problema não seja aumentar o teu remédio, ou tirar o teu remédio, ou colocar o teu remédio. Talvez o teu problema é porque você está longe demais do médico dos médicos. Sabe, e eu não estou aqui condenando a medicina ou condenando a psicologia, muito pelo contrário, nós precisamos, amamos isso e acho que todo mundo precisava de um psicólogo. Mas se Jesus não for a primeira porta aberta para você, o psicólogo não pode ser a segunda. Mas se Jesus não for a primeira saída de escape para você, o seu melhor amigo não pode ser a segunda. Mas se Jesus não for para você o que Ele é para o salmista, socorro bem presente na hora da angústia,
a sua grana não pode ser a segunda. Se eu e você não nos tornarmos pessoas mais espirituais, a gente está se matando, porque nós fomos criados para isso. Esse corpo vai morrer, essas emoções, esses sentimentos vão deixar de existir, porque chegará o dia que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Não existirá mais medo, não existirá mais ansiedade, não existirá mais pânico, não existirá mais nada dessas coisas. E o que sobra? O Espírito. Ah, meu irmão, quando esse dia chegar, eu e você estaremos bem diante dEle, e aí eu não vou mais precisar ficar pregando para você, porque Ele mesmo vai pregar, e a gente não vai mais precisar ficar fazendo canções bonitas, porque nós só vamos nos unir aos santos que lançam as suas coroas e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando esse dia chegar, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e aí não importa mais a alma, não importa mais o corpo, agora o que importa é o Espírito. O Espírito veio do Pai, o Espírito volta para o Pai. Mas enquanto nós estamos aqui nessa terra, o que eu e você precisamos é ser pessoas equilibradas. Por isso que eu falo para você, cuide o máximo que você pode do seu corpo. Tente ser o mais equilibrado na sua alma, tente se acalmar um pouco mais, tente ter um pouco mais de empatia, mas principalmente se aproxima de Jesus, porque Ele é o teu equilíbrio, Ele é o que te falta, Ele é o que me falta todos os dias, é por Ele que eu acordo todos os dias. Ele é esse que está bem diante de nós, com os braços abertos, dizendo: eu quero te acalmar, eu quero cuidar de você, eu quero cuidar das tuas debilidades, eu quero te entregar o que te falta, eu quero. Ele diz: eu estou à porta e bato, quem abrir eu entrarei, eu serei com ele, ele comigo. Jesus está dizendo: eu quero ter comunhão com você, porque eu sou Emanuel, Emanuel é Deus conosco. Mas talvez hoje você precisa falar: Jesus, eu estou aqui. Lembra Isaías? Quem eu enviarei, quem irá por mim? Cheio de medo, cheio de falha, cheio de problema, eis-me aqui. Sabe quando a Bíblia diz que todo que pede recebe, todo que busca encontra, todo que bate a porta é aberta? Não está falando sobre alma, não está falando sobre corpo, está falando sobre pessoas espirituais, que o seu espírito clama: Abba, Pai.